E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria! Estamos começando aqui mais um episódio do Ericast, podcast da sua jornada extraordinária. Eu sou a jornalista Érica Vandenbroek. Você sabe que o Ericast é feito por você, é feito para você. Aqui a gente prima pela qualidade da informação. E hoje a gente está trazendo uma super novidade aqui para você. Uma boa notícia! Você sabia que acabou de sair uma pesquisa, tá bem fresquinha, saiu agora no dia 17 de abril, aí em uma grande revista internacional sobre oncologia, uma pesquisa. E você sabe o que essa pesquisa comprovou? O que muitos especialistas já sabiam. O efeito positivo da cannabis medicinal para quem faz tratamento de câncer, minha gente. Você sabe que a cannabis, ela também tem um efeito muito positivo para quem tem autismo, Alzheimer, TDAH. E muita gente não tem essa informação. Sabe por quê? Por causa do preconceito. E as pessoas, elas perecem por quê? Por falta de conhecimento, por ignorância. Mas aqui a gente traz as informações corretas, as informações verdadeiras, porque aqui eu sou jornalista. Então, eu primo pela informação. A gente quer trazer o melhor para ajudar você, principalmente na área da saúde, na área do bem-estar. E a nossa convidada é uma sumidade, minha gente. Você tá vendo, a Ericast tá ficando chique. Aqui, hoje a nossa convidada é a doutora Amanda Medeiros, ela que sabe tudo. Ela estudou, minha gente. Você tá pensando que a mulher tem um currículo invejável. Ela é médica, ela tem certificação em medicina endocannabinoide pela Universidade Green Flower da Califórnia, ela tem certificação avançada pelo Instituto Plenos, fora todas as outras especializações que a doutora Amanda tem. Então, ela vai explicar direitinho para você, didaticamente, como é que funciona esse medicamento. Sabe aquela lei Petra, aquela lei estadual, que foi aprovada recentemente aqui no Paraná? Ela foi uma das coautoras, porque foi ela que ficou em cima lá do deputado para que essa lei fosse aprovada, para beneficiar você. E ela vai explicar, sabe o que para você? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver a maconha recreativa, que sai da cannabis, que é da mesma planta e que causa alucinógeno, com esse remédio é outra substância, gente. É totalmente diferente. Então, você vai lá, convida todo mundo já. Você não se inscreveu ainda no canal? Tá esperando o quê? Esse canal aqui é maravilhoso. É só você entrar lá, minha gente. É facinho. Vai lá e se inscreve. Inscrito. Pronto, se inscreve lá. Se inscrever no canal. Se inscreve, você vai lá, ativa aquele sininho de notificações. Você vai receber em primeira mão aqui o nosso conteúdo. Já vai mandando aí para todo mundo. Já vai compartilhando, porque a doutora Amanda, ela é fera, ela tem mais de 2.000 pacientes ativos. Pensa nisso, minha gente, é muita gente, então ela tem credibilidade. Ela é uma pessoa de confiança, tá legal? Então, enquanto a doutora Amanda aqui vai tomando uma aguinha, você vai convidando aí todo mundo, eu quero fazer aqui o meu momento beleza, o meu momento a cara da riqueza. Tá vendo essa maquiagem aqui? Olha, não é botox não, é só uma maquiagem. Olha só como ela me deixou bonita, mais jovem, com uma imagem mais agradável aí para você que tá aí do outro lado. Você sabe que quem fez isso aqui foi meu cabeleireiro maravilhoso, meu amigo Fagundes Souza, lá do Espaço Beleza e Vida. Ele deu um trato no meu cabelo. Olha, Fagundes faz mecha, faz progressiva, faz escova, faz penteado. Gente, pensa num homem que cuida da autoestima da gente. E você sabia que hoje em dia, não só na minha área, é muito importante você cuidar da sua imagem? Você sabia que você pode impulsionar os seus negócios através de uma imagem bem alinhada? Você sabe que a primeira impressão é que fica? Então, vai lá, entra em contato com o Fagundes, fala que você está assistindo aqui o Ericast, o podcast da sua jornada extraordinária, que o Fagundes vai fazer um preço muito legal, muito especial para você, porque o serviço dele o preço dele é muito justo e o serviço do Fagundes, minha gente, é de qualidade. Anota aí, 41 99543 7781.
41 99 543 7781. E agora sim, vamos para a parte mais esperada aqui do nosso Ericast, a nossa conversa com a nossa convidada, a doutora Amanda Medeiros. Ela é uma grande cientista. Doutora, muito bem-vinda. Nós estamos honrados aqui e muito felizes com a sua presença. Obrigada, Érica. Obrigada a você de casa por acompanhar hoje esse podcast. Bom, eu acho que informar é preciso, né? Como você mesma disse, adentrar a casa das pessoas, levar uma informação de qualidade, algo científico que realmente faça sentido. A gente está aqui para isso hoje, para conversar. E é uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Imagina, a honra é toda nossa. Obrigada, porque a agenda da doutora Amanda, gente, não é fácil não, para ela conseguir ali o horáriozinho, né? Então, a gente fica muito feliz por você ter aberto esse espaço também na sua agenda para atender o nosso podcast. É que eu tenho um patrão, Érica, que tem 2 anos e 3 meses. Então, quando eu não estou atendendo, esse meu patrão também está me exigindo, sabe? Nessa fase... É um relacionamento abusivo, eu diria. É verdade. Então... Nessa fase, a gente tem que ficar em cima, né, doutora? Não pode descuidar. Não porque pode, eles eu não têm respiro. uma energia, gente, eles são perigo. Ou eu tô atendendo ou eu tô correndo atrás dele. Então... Ele é uma gracinha. Eu acompanho ali pelas redes sociais da doutora Amanda. Muito Obrigada. fofo. Já sabe muito bem se alimentar, né, doutora? A senhora Já cuida sabe. muito bem. Eu acho tão bonitinho que ele come brócolis, Uhum. ele come salada, ele come Beterraba, cenoura, ele come chia. beterraba. E beterraba. Gente, ele adora. Nada de açúcar, né, doutora? Nada de açúcar. Jamais. Olha aí, fica a dica Nada. pra você aí, que é Nada mãe de de açúcar. bebê, que é pai de bebê. Doutora, então agora vamos começar por essa notícia aí factual, que é essa pesquisa que saiu agora, né, no dia 17 de abril, nessa revista americana sobre oncologia. Uhum. Foram vários estudos que foram compilados aí nessa Exatamente. pesquisa. Érica, foram mais de 10 mil estudos reunidos falando sobre câncer e o tratamento com canabinoides, quais são as vantagens dos pacientes que utilizam a cannabis medicinal concomitantemente com os demais remédios e com os tratamentos do câncer. Então, quando a gente faz essa análise de 10 mil artigos juntos sobre o mesmo assunto, e eles chegam ao coeficiente de que 74% dos pacientes que foram analisados e das histórias clínicas ali desses estudos, de mais de 10 mil estudos, 74% tiveram respostas positivas em relação ao tratamento com canabinoides. Quais são essas respostas positivas? Quando a gente fala de câncer e cannabis, a gente promete a cura do câncer? Não, a gente não promete a cura do câncer. A cannabis, ela age como um sintomático importante, ou seja, vai reduzindo os sintomas dos pacientes com câncer, como, por exemplo, a náusea, a dor, a inapetência, o cansaço extremo. Então, esse tipo de sintoma que é muito comum para pacientes que fazem quimioterapia, radioterapia ou até mesmo pacientes transplantados, a gente consegue melhorar essa sintomatologia através do uso de canabinoides. Que interessante, hein? Então, E eu estava dando uma olhada também, doutora. Eu vi que, inclusive, em alguns casos, os tumores, eles reduziram mesmo de tamanho. Pois é. Impressionante. Inclusive, eu falei com um paciente seu, com a irmã dele, e ela me contou a história. Ele tinha um câncer na língua. Na língua. E já reduziu em 50% depois que ele começou a usar o medicamento. Você acredita? Então, o que acontece? Existem fatores antitumorais sendo descobertos com o uso da cannabis medicinal, mas ainda são poucos estudos, ainda, né, não tem nenhum estudo com um N, com um número de pacientes tão significativo. Então, quando a gente fala sobre essa capacidade de ter um fator antitumoral dentro do tratamento com cannabis medicinal, isso mexe muito com a família. Então, a gente tem que ter muita cautela, né? Um alinhamento de expectativas muito grande quando a gente fala sobre essa redução de tamanho volumétrico assustador. 50% é assustador. Não, eu li ali na pesquisa que realmente a pesquisa ela é científico. Ela é Foi científico. comprovado isso. Exatamente. Então, o que acontece? Existem fatores antitumorais sendo descobertos. O que deixa a gente muito mais tranquilo, porque
a gente vai poder utilizar a cannabis para diminuir o sofrimento desses pacientes com câncer, melhorar a qualidade de vida desses pacientes e talvez, quem sabe, conseguir reduzir o volume do tumor. Olha só Né? que maravilha, Então- gente, que notícia boa, viu? Por isso que eu falei, não, doutora, a senhora tem que ir no próximo episódio do Aricast, porque essa notícia é muito boa. A gente tem que propagar essa notícia. Porque como as pessoas sofrem, principalmente ali naquela fase de quimioterapia, de radioterapia, Muito, e a sofre muito. cannabis medicinal, ela auxilia muito nesse momento do tratamento, né, doutora? Eu vi pela pesquisa. Exatamente. Então, além de ter uma grande melhora para os pacientes, né, que fazem uso, melhora da dor, melhora do quadro ansioso, porque principalmente o canabidiol pode diminuir essa ansiedade dos pacientes. O tetrahidrocannabinol, que é o THC, pode aumentar o apetite, pode aliviar a dor, melhorar o sono. Então, olha que sintomático importante, Uhum. né? Como a gente consegue, com uma planta só, atingir diversos sintomas que podem melhorar não a qualidade de vida só do paciente, mas da família. Porque não é só o paciente que sofre, sim a família sofre com os tratamentos, né? Que hoje são tratamentos que normalmente aí proporcionam muito emagrecimento e os pacientes ficam muito debilitados. E aí eles... Você estava comentando comigo que o canabidiol, ele causa até sede. Então, é importante para essas pessoas que têm câncer, né? O tetrahidrocannabinol causa bastante sede. Ah, é o tetrahidrocannabinol. aham. E importante a ingesta de água, né? Então, aí eles se hidratam bem, né? Hidratam bem, conseguem comer. Hoje mesmo eu atendi um paciente com câncer que ele está praticamente inapetente, né? Um câncer de fígado, já está no estadiamento avançado, fazendo quimioterapia e ele tem, claro, um emagrecimento e ele também não sente fome. Então, eu estava conversando com ele da importância da gente tentar utilizar, né, os canabinoides, principalmente o THC, para abrir o apetite desse paciente, porque ele está emagrecendo muito. Então, eu acho que agora, nesses últimos 2 meses, ele já perdeu 6 quilos. Nossa, muita coisa, né? É muita coisa, só com o tratamento, né? Uhum. E ainda tem mais alguns longos meses. Então... E aí, ele já abriu o apetite? então, já tá com mais prescrevi sede? hoje. Ah, hoje começou agora. Começou agora. Prescrevi hoje, vamos ver como que ele vai ficar. Mas como é que tem sido o resultado, então, de outros pacientes com câncer? Por exemplo, aquele senhorzinho que eu entrei em contato, o irmão, né, da Lina. Isso, o irmão da Lina. Que teve ali o câncer na língua também. Nossa, como para ele foi importante. Para os dois falaram, eles relataram, né? O outro que é uma paciente... vida antes e depois. Exatamente. Esse primeiro paciente que você citou, o Limão. Ah, o Limão, a gente isso. chama ele de Limão. Ai, o Limão é um paciente que tinha... gente, para quem estiver vendo o podcast, eu não sou oncologista, mas eu sou expert no tratamento com canabinoides, né? Então, a gente está falando aqui para ser um tratamento de uso concomitante, ou seja, junto com o tratamento que você já faz, Isso. tá? Só para deixar claro que a gente não é para deixar de fazer o tratamento, você né? já assistiu Quimioterapia, Vinagre? radioterapia. Você já assistiu Vinagre de Maçã? Não. Ah, você vai ter que ver. Pessoal de casa, vocês vão ter que assistir Vinagre de Maçã. Tá na Netflix. Pode falar a palavra Netflix no YouTube? Pode, acho que sim. Não, que é uma moça que falava para as pessoas pararem seus tratamentos médicos com câncer e tomar vinagre de maçã. Meu Deus. Olha que que perigo, que loucura. Daí eu lembrei disso agora. Falei, gente, não. aqui não tem vinagre de maçã. É um tratamento coadjuvante, ali, concomitante, junto, né? Exatamente. E aí, assim, esse primeiro paciente que a gente trouxe, né, o Limão, ele é um senhor que tinha cerca de 50% ou 60% do pulmão acometido, né? Com o câncer, ele ficou somente com um pulmão, e aí isso debilitou muito ele para fazer atividade física, conseguir atividade física, que eu digo é andar, tá, Érica? Sair daqui e até a cama. Então, e aí veio a Covid, ele teve várias complicações, e com o uso da cannabis medicinal, ele começou a sentir melhora, porque a cannabis também faz uma broncodilatação. Ela faz com que o ar do pulmão dele, né, expanda esse pulmão e ele consiga respirar melhor.
Uau! E em todos os medicamentos e bombinhas que ele já tinha usado, nenhum tinha broncodilatado tão bem quanto o olhinho de THC. E até hoje o Nossa. pneumologista dele não entende como que isso é possível, mas isso é super possível. E ele começou a relatar uma grande melhora. E tem, assim, uma boa fé no tratamento, né? Porque ele realmente entende que se para ele for bom num câncer de pulmão, pode ser um tratamento interessante para vários outros tipos de câncer também. Já esse segundo paciente que você citou, que é o do câncer na língua, esse aí, olha, eu também fiquei chocada com a melhora dele. Ele fez uma raspagem, aí fez radioterapia no local e diminuiu em 60%. Pois é, a irmã dele tá tão feliz. E Uhum. até ela gravou um vídeo, né, pra gente. Ela falou assim: nossa, eu indico, sabe? Você faça o tratamento. Aqui a nossa família viu a diferença. Você faça, né, o tratamento certinho com a radioterapia, com a quimioterapia, mas use sim, porque ele tinha problema de odor, de inflamação por causa do tumor, né? Do tumor. E aí, ela falou que agora regrediu tanto que o médico vai poder fazer uma nova raspagem que ele não poderia fazer, porque senão ele ia perder a língua, Uhum. de tão avançado que estava. E agora o médico já disse que vai dar para fazer essa nova raspagem aí, sem afetar, né, Uhum. tanto a língua dele, porque eu acredito que até para falar, eu acho que já deve ter alguma, né, dificuldade. Com certeza, já tenho dificuldade. E aí é isso, assim, então a cannabis medicinal, ela chega em que momento? Ela chega num momento onde a gente vem desde 64, entendendo o que é o sistema endocannabinoide, fechando o nosso raciocínio ali em 92. De 92 para cá, a gente vem desenvolvendo nas pesquisas. O número de pesquisados, de pacientes, está ficando muito maior. E essas pesquisas estão ficando cada vez mais profundas, abrangentes. Então, a gente está num momento muito interessante. E essa pesquisa, especificamente da cannabis medicinal no tratamento de câncer, vem num momento muito legal, que é um momento de expansão disso, que a gente está falando disso nas redes sociais, que a gente começou a aplicação de leis para que isso seja viável para a população de uma maneira geral. Então, assim, para mim é a cerejinha do bolo, mostrando que esse tratamento é um tratamento científico, benéfico e que pode ser um ótimo sintomático. Pode não curar ninguém, mas trazer alívio dos sintomas, melhorando a saúde do paciente, a qualidade de vida do mesmo e a qualidade de vida da família. Uau, que maravilha! Então, qual seria, doutor, o perfil ideal de um paciente com câncer que pode utilizar o medicamento? Um paciente que está ficando emagrecido, que sente dores, que sente indisposição, fadiga crônica, ansiedade ou que não dorme bem. Esse seria o perfil do paciente. E a cannabis, ela vai agir aí em todas essas áreas. Em todas essas áreas. Por Vai quê? dormir até melhor, né, doutora? Vai dormir melhor. E por que o povo fala assim? Mas olha só, doutora Amanda, não é possível isso aí. Como é que isso aí dá certo para tudo isso? Como é que isso aí dá certo para autismo, para epilepsia, para Alzheimer? Porque a cannabis medicinal, ela vai trabalhar no nosso sistema endocannabinoide, que é um sistema acoplado ao nosso sistema nervoso central, onde esse sistema julga e ajuda a gente a modular o nosso sono, a nossa ansiedade, o nosso apetite, a nossa dor. Então, é uma questão de modulação. Uma vez que a gente modula esse sistema endocannabinoide, a gente pode agir em diversas áreas do nosso corpo, melhorando diversas patologias. E não tem nada a ver com essa cannabis recreativa, né, doutora? Eu gostaria que a senhora explicasse isso, porque as pessoas elas têm um preconceito. O que é um preconceito? É um conceito pré-estabelecido. Por quê? Justamente porque não sabem como é que funciona na prática, né? Érica, isso não tem... A cannabis que a gente está falando, o óleo que a gente está falando, o produto de qualidade que a gente vai utilizar, não é o mesmo produto que vem lá em caminhão, que é o prensadão paraguaio, que vem escondido lá dentro do pneu do caminhão, sei lá, escondido por querosene. Não tem nada a ver com isso
isso aí. Isso aí. É bom a deixar gente- claro, porque isso eu aí já a ouvi gente gente não falando, não, trabalha." isso aí, agora, mas como assim? Daí agora vão legalizar esse negócio e aí todo mundo vai poder usar, que, né? Não, isso aí a gente não trabalha. Prensadão paraguaio não é tratamento. Uma coisa tem nada a ver com a outra, minha gente. a Por gente- favor, a não gente- confundam. A gente está falando aqui sobre um tratamento médico, né? Claro, é a mesma planta, claro. A gente pode usar essa planta de diversas formas, como pomada, como até supositório. A gente pode usar como creme, como várias coisas. Então, a gente está falando da mesma planta, sim, tá? Mas quando a gente fala de acompanhamento, de qualidade do produto, sem uso abusivo, né? Começando com poucas gotas, aumentando lentamente, entendendo qual é a dose ideal para cada paciente. Então, a gente está falando de um tratamento médico, né? Ou odontológico, que hoje aqui no Brasil também os dentistas podem prescrever para Sério? Eu não TM, sabia. para ansiedade, Que para bacana. paciente que tem dor, para paciente. Então, Até para bruxismo? bruxismo, super. Nossa, porque para quem tem bruxismo, dá uma tensão aqui, Uhum, assim, né? E exatamente. dói a cabeça. Eu já tive muito. Isso, exatamente. Então, assim, é um tratamento médico, né? Que a gente tem que ir acompanhando o paciente. Então, ninguém está aqui estimulando você lá de casa para falar que, né, outras fontes ou sem acompanhamento Que médico agora você tá pode aceitável. prevenir, né? Prevenir, Não, que você vai usar para nada você prevenir. disso, Não é nada disso. disso. Ou porque tem um TDAHzinho ali, um negocinho. Não, Não, nada minha disso. gente, nada disso. Então, a gente gosta de deixar bem claro isso para você que está aí do outro lado nos assistindo. Então, no Brasil, como é que está a regulamentação atual para quem faz tratamento oncológico? Perfeito. Então, Érica, a cannabis medicinal ela é autorizada pela Anvisa desde 2017. Para quem faz tratamento oncológico hoje, existe a farmácia, que existem alguns produtos já disponíveis na farmácia. Na minha prática clínica, não são os que eu mais gosto, mas é uma possibilidade. Existem os produtos disponíveis pela Anvisa, que são os produtos para importação. Então, existem produtos bem interessantes hoje, tá? Estados Unidos, Canadá, Europa. E aí, a gente entra lá na página do Gov, solicita uma autorização de importação, verifica se essa marca que a gente está prescrevendo o produto é uma marca que pode entrar no Brasil. E aí, o paciente ganha essa licença para fazer a importação do produto, tá? Então, isso é uma via. E a terceira seriam as associações, que são associações que existem aqui no Brasil. Hoje já existem várias associações de pacientes, onde essas associações comercializam o óleo se o paciente tiver laudo e receita, né? Então, você precisa ter ali o acompanhamento médico também. Mas são basicamente essas 3 vias. E também existem os pacientes que têm direito de cultivo do próprio medicamento, que hoje são 7 mil pacientes no Brasil que já estão plantando a sua própria cannabis medicinal. Em casa mesmo. Em casa, Olha autorizados pelo juiz. só. Que bacana, gente. Mas são pessoas que têm curso para cultivo, curso de extração, laudo agronômico, né? Você tem que fazer todo um processo, não é assim também, oi juiz, tudo bem? Né? Não, existe toda uma dinâmica. Mas tem é que super comprovar, né? interessante, tem que comprovar. É super interessante. Bom, a gente está caminhando. Ah, isso é ótimo. Mas quais são os investimentos, assim, que precisam ser feitos ainda, no seu entendimento, para que o governo possa liberar até gratuitamente para essas pessoas que têm câncer? A gente precisa, Érica, começar a colocar em prática os projetos de lei que existem, principalmente o projeto da Farmácia Viva. O projeto da Farmácia Viva é um projeto que prevê que a dispensação dos produtos através do SUS, né? E aí é onde o paciente poderia, por exemplo, chegar num centro de distribuição do SUS e pegar ali o seu canabidiol, né? O SUS forneceria o canabidiol para o paciente. Então, o que a gente precisa? Colocar isso em prática. Porque hoje, o SUS até disponibiliza canabidiol para o paciente, mas é uma burocracia enorme, né? O coitado tem que ir lá pegar a receita com o médico, daí pegar laudo com o médico, daí lá na unidade de saúde, recebe a negativa da unidade, daí vai na farmácia central, recebe a negativa da farmácia, daí entra com um pedido de judicialização. Leva anos. Não, olha, hoje a Lei Pétala ela veio
para poder encurtar esse caminho, sabe? Para deixar menos burocrático esse caminho. Mas ainda está burocrático. Aí a gente ainda tem que fazer emenda nessa lei, começar a conversar mais com a Secretaria de Saúde para ela entender a importância disso tudo, sabe? Eu entendo que tem várias demandas, né? Mas isso é uma demanda bem importante. Então, hoje, existe esse caminho de conseguir o canabidiol pelo SUS, mas ainda é um caminho burocrático. Para desburocratizar isso e o SUS passar a fornecer esse canabidiol de uma maneira mais rápida e eficiente, a gente teria que colocar a farmácia viva em ação. Que bacana, então, né? é trabalhar com esse tipo de projeto. Olha que a só, gente já eu achei tem. muito bacana esse projeto. Olha, você de repente que é um deputado, um assessor aí, E né, tá de um escutando deputado a que está gente. ouvindo, Vamos está colocar. acompanhando, vamos colocar aí essa ideia no papel, fazer um projeto de lei. Eu acredito que deve passar, sim. Com certeza. A Lei Pétala, ela já foi a primeira... estadual essa, é estadual. É a primeira lei que acessibiliza a cannabis medicinal para crianças, né, com epilepsia e síndromes raras, mas a gente precisa expandir isso para outras patologias e projetos de pesquisa, né? A gente também precisa entender que quanto mais projeto de pesquisa a gente fizer, a gente tem as universidades aí onde tem laboratórios, onde já existe todo o preparo para a gente trabalhar com essa planta, né? Então, o que a gente precisa fazer? Começar a trabalhar. Exatamente, porque vocês ganham muito dinheiro aí que a gente que tá pagando, né, gente? A gente paga aí para vocês, aí para os políticos, que inclusive também as universidades federais, tudo, né, que é mantido pelo governo, para que vocês trabalhem. Vamos colocar a mão na massa aí, porque já foi comprovado, não só através de um estudo científico, né? De 10 vários, mil estudos. 10 mil estudos, o quanto esse medicamento é eficiente, né? Então, vamos falar agora, doutora, sobre a indicação para outros casos, né? A senhora já até chegou a comentar autismo, TDAH, Alzheimer. Vamos começar ali pelo autismo. Como é que o canabidiol, né? Canabidiol. O canabidiol, ele age positivamente para quem tem autismo. Perfeito. Então, assim, o canabidiol, ele vai atuar no nosso sistema endocannabinoide, que é um sistema que está acoplado ao nosso sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central, ele é nosso patrão de tudo. Então, ele que vai nos dizer como vai ser o nosso sono, a nossa ansiedade, o nosso apetite, nossos principais comandos do dia a dia. Quando a gente trabalha com o canabidiol no TEA, a gente sabe que o autismo ele tem uma inflamação diferente dos demais, então um intestino diferente, ou até mesmo a neuroinflamação. São crianças atípicas onde o canabidiol pode melhorar os comportamentos ansiosos, pode melhorar o sono desse paciente, pode ajustar o apetite do paciente. Então, vai trabalhar onde? No sistema endocannabinoide. Então, como a gente trabalha com essas máximas de sono, ansiedade, apetite e dor, a gente consegue trabalhar como um sintomático em várias patologias, então várias doenças. Tudo que envolve cérebro, a gente pode estar usando o canabidiol. No caso do autismo, quais são os principais sintomas? A gente vê que quem tem autismo geralmente é mais agitado, tem muitas crises, né? Isso, exatamente. Por isso que os sintomas são agitação psicomotora, as estereotipias, né? Eles fazem assim com os bracinhos ou com os pezinhos. Normalmente tem um sono muito agitado, uma seletividade alimentar alta. Então, é aí que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar nesses principais comandos. E muda, né? Impressionante. Eu vi uma paciente da senhora que é uma criancinha, uma menina que a gente viu até na matéria lá na Rede Massa de Foz do Iguaçu. Eu fiquei impressionada ela com a de mudança. epilepsia. A epilepsia. Com a mudança na qualidade de vida da criança. Eu gostaria que você comentasse esse caso, por gentileza. Esse é o caso da Isabela, né? É uma paciente minha que tem epilepsia e que a gente começou a fazer o uso dos anticonvulsivantes, primeiro os tradicionais, mas ela não respondeu bem, ficava muito sonolenta, não queria desenvolver. E aí depois nós iniciamos com o uso do canabidiol e conforme a gente foi aumentando essas gotinhas e ela foi ficando bem, a gente conseguiu diminuir o anticonvulsivante e aí ela ficou
menos sonolenta, começou a responder melhor, falar algumas palavrinhas. E hoje tá super bem. Quase 1 ano sem crise já. Nossa, gente, 1 ano sem crise de epilepsia. Que extraordinário, né? Que tremendo. Incrível. Impressionante. Parabéns, viu? Parabéns Obrigada. pelo seu trabalho maravilhoso. Eu sou só instrumentos. Mas como é que começou esse teu interesse para trabalhar justamente com esse tipo de medicamento, de substância? Olha, Érica, eu primeiro comecei a ser paciente, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu conheci a cannabis medicinal foi porque eu tinha um quadro de neurite, uma inflamação no plexo braquial e eu sentia muita dor. E aí eu tomei diversos medicamentos para dor, usei adesivo de codeína, usei muito corticoide, acabei ganhando peso, me sentindo mal, fazendo muita retenção de líquido, não estava dormindo bem. E aí, conforme eu fui aumentando o uso desses alopáticos, aquilo parece que foi piorando. E aí, até que então, um médico me sugeriu que eu começasse a fazer o uso do canabidiol. Na época, eu não entendia muito, eu desenvolvi essa neurite em 2018, e aí eu não entendia nada sobre o canabidiol e comecei a pesquisar, comecei primeiro a me tratar, antes de tratar os pacientes, e conforme eu fui tomando o medicamento, eu fui entendendo que aquilo era muito benéfico. E aí, eu estava atendendo muito TEA na época, muito autista na época, porque eu tenho essa pós-graduação em nutrologia pediátrica e as mães me procuravam muito para seletividade alimentar. E eu falei, nossa, se foi bom para mim, e eu já li, né, nesse curso que eu fiz sobre o quanto pode ser bom para a TEA também, vou começar a ministrar neles e entender quais são esses benefícios. E conforme eu comecei a ministrar nos pacientes, aquilo foi ficando muito legal, porque eles foram apresentando melhora do quadro. E é como se uma mãe fosse chamando a outra, e aí conforme eu fui vendo a minha agenda estava crescendo, e mais pessoas gostariam de utilizar, e aí eu acabei expandindo isso e comecei a atender adultos também. Num primeiro momento, eu atendia mais autistas mesmo. Só que aí todo mundo me perguntava, e você consegue atender uma filha da minha amiga que tem 20 anos? Tá, vamos. E aí esclerose múltipla me pediam muito, Nossa. Parkinson me pediam muito. E aí eu passei a atender, assim, e enfim, sou bem feliz com a minha escolha. Hoje eu procuro utilizar canabidiol, fitoterapia, medicamentos, suplementos, creatina. É uma outra medicina, assim, não tem mais nada a ver com a medicina alopática de farmácia. Uau, gente, que maravilha, quanto conhecimento. Então, você falou que para quem tem Parkinson, também o medicamento é eficiente para quem tem esclerose múltipla. Gostaria que você comentasse a respeito desses casos. Nessa mesma máxima, assim, se a pessoa, como a gente trabalha com o cérebro, o sistema, né, que você estava explicando lá, o endocannabinoide. O endocannabinoide, palavra difícil. Sistema endocannabinoide. Sistema endocannabinoide, que é do cérebro, não tem nada a ver com a cannabis. O nome é parecido, mas uma coisa tem nada a ver com a outra, né? Isso. Então, é o sistema endocannabinoide, que é esse sistema que está acoplado ao nosso sistema nervoso central, que é importante em todas as nossas funções. Então, dorme, acorda, fome, ansiedade, irritabilidade. Então, se a gente modular esse sistema, a gente consegue melhorar todas as doenças, entende? São mais de 150 doenças. Olha, 150. Porque todas as doenças têm a ver com alguma coisa... Disfunção no cérebro, disfunção, né? Vai ter em sono, em ansiedade, em apetite. Então, a partir do momento que você modula o cérebro, você acaba modulando os sintomas. Então, por isso que a gente não promete a cura de nada, né? Quando você for num médico que prescreve cannabis, ele não vai prometer que vai te curar de alguma coisa. Ele vai prometer que ele vai melhorar a sua qualidade de vida. Uau, gente. Impressionante. Ó, você que, de repente, tem aí um paciente com Alzheimer na família, né? Um vozinho, uma vozinha, ou com esclerose múltipla, que geralmente são doenças que surgem ali na melhor idade, que a gente fala, né, doutora? Olha aqui, ó. Doutora Amanda, ela tem aqui o grande medicamento aqui, né? Um medicamento maravilhoso aí que vai te ajudar. E aí a pessoa vai ficar mais calma, ela vai ficar mais tranquila, né? Ela fica até mais lúcida, né? Para Alzheimer é bem interessante, assim.
principalmente o uso do THC, né? O tetrahidrocannabinol, que normalmente as pessoas falam, o tetrahidrocannabinol, o THC é vilão, né? Não, o THC ele não é vilão. Ele pode isso ser, é importante explicar. ele pode ser se indicado, muito bem indicado, por exemplo, para pacientes com Alzheimer. Pacientes podem ter melhora do quadro porque ele faz isso, ele faz neurogênese, formação de novos neurônios. Nossa, Então, cria nova nos neurônios? Sim, então assim, claro que o que perdeu, perdeu, né? Não vai tomar o canabidiol e achar que um paciente com Alzheimer vai, né, sair ali lindo, maravilhoso, que não. O que já foi, o que morreu, a quantidade de neurônios e muitas das vezes, você sabia que agora o Alzheimer, ele tem sido citado como uma diabetes do tipo 3? Não sabia. Tem correlação com a quantidade de ingesta de açúcar e de dieta também. Então, aquela máxima o álcool também, né? Que tem muito açúcar ali também, né? Olha, então aquela máxima que Hipócrates, que é o pai da medicina, né? Ele falava assim que todas as doenças são oriundas do intestino. E é exatamente isso. E a gente está vendo isso agora com o Alzheimer, que ele tem sido colocado como diabetes do tipo 3. Então, é aquele paciente que, às vezes não mostrou ali que tinha diabetes durante a vida, mas pela dieta muito pobre, isso vai trazendo uma série de prejuízos ao intestino e lesionando também esse eixo intestino-cérebro. Até por isso que muita gente diz que o intestino seria o segundo cérebro. Exatamente, é isso. Levando por essa linha. Porque ali no intestino existem também essas células neurais? O intestino, ele libera dopamina, serotonina, ele libera todos os neurotransmissores que são liberados também a nível cerebral. E no intestino existem as bactérias comensais, que são bichinhos que moram ali no intestino, que podem melhorar a nossa microbiota e a nossa imunidade ou piorar ela, dependendo das coisas que a gente ingere. Então, por isso que entender esse eixo intestino-cérebro é muito importante. Então, nas minhas consultas eu também falo sobre dieta, também falo sobre suplementação, sobre a diminuição do açúcar, diminuição do glúten, diminuição da lactose, né? Cortar ou tentar no máximo não utilizar cafeína à tarde. Então, existem algumas coisas que a gente pode fazer para melhoria da qualidade de vida do paciente como um todo. E aí, o canabidiol, ele vem como a cerejinha do bolo. Isso, a cerejinha do bolo, gente. Que bacana. Doutora, então fala um pouquinho da sua história de vida pra gente. Quem é a doutora Amanda? De onde ela veio, né? Onde ela nasceu? Fala um pouquinho ali da infância, dos pais. A medicina sempre esteve ali nos seus sonhos desde criança? Como é que surgiu? Olha, eu sou aqui de Curitiba, né? Eu fui nascida e criada aqui. Os meus pais não são curitibanos. A minha mãe, por exemplo, é de Maringá. E o meu pai também, de Adrianópolis, que é uma cidade aqui perto. Mas eu nasci aqui, cresci aqui, estudei no centro de Curitiba. Depois acabei fazendo faculdade no Rio de Janeiro. E aí voltei para a minha cidade, voltei para cá. Fiz essas 3 pós-graduações que eu tenho. Pós-graduação em pediatria, nutrologia pediátrica e psiquiatria da infância e adolescência. Trabalhou nessa área? Trabalhei nessa área, trabalhei num plano de saúde aqui, trabalhei em diversas UPAs na região, em Campo Magro. Nossa, trabalhei muito. Eu formei muito nova, Érica. Com quantos anos? Eu formei com 24. Eu tenho quase 10 anos de formada. Uma menina mesmo. Faz quase 10 anos que eu sou médica, você acredita? Não parece. Pois é. Agora que eu fiquei sabendo a tua idade que você falou, mas eu achei que você tinha ali uns 20 e poucos anos. Impressionante. Olha, tá gata. Tá bonitona, bem conservada. Por quê, gente? Porque ela cuida da alimentação. Tenho certeza que ela cuida da alimentação e isso interfere em tudo. Né? Até rejuvenesce a pele da gente. Tudo. Né? É de dentro para fora o efeito, É de dentro né? para fora o efeito. As pessoas não entendem isso, porque a gente não tá... a gente vive num devaneio coletivo, porque esse é o nome, né? Que as pessoas, elas não se importam com o que elas comem.
Elas não entenderam ainda que o alimento é o combustível do corpo. Que não adianta você ficar passando creme Botox, caro né? no rosto, fazendo botox né, a cada 3, 4 meses. Harmonizações, né? Harmonizações e tal, e comendo açúcar, tomando vinho todo dia, né? O álcool, ele é inflamatório. E aí, todos os dias, utilizando essa substância, você não vai conseguir ser linda. Não. Exatamente. Você pode Depois até os problemas enganar um de saúde que pouquinho. vem, né, doutora? Que a senhora Exatamente. Então, assim, por isso que antes de qualquer coisa, como estão as suas vitaminas? Como está a sua ingesta de água? Né? Como que tá a tua alimentação? Como está teu sono? Então, a gente precisa analisar um ser humano como um todo. E atividade física também, né? Imprescindível. Imprescindível. O povo tá muito sedentário, né? E os estudos estão mostrando a importância mesmo da atividade física como prevenção a essas doenças mentais, Com certeza. E, Érica, eu digo mais. Existe para você que está assistindo a gente, você de casa que tem ansiedade e depressão, existe um documentário chamado Ressignificar. Esse documentário tá no Prime, se eu não me engano. Depois eu olho aqui para vocês. Mas é um documentário com aquela moça aquela Fernanda, que foi mulher do Tiaguinho. Do Tiaguinho cantor. Sim. Fernanda Souza. Sim, aquela apresentadora, atriz, né? Uma Isso. loira. Sim. Ela que fala sobre a vida e traz vários estudos e Olha, mostra. Então, para você de casa, um documentário chamado Ressignificar. Esse documentário fala que se você fizer uma caminhada, Érica, você de casa, caminhada de 40 minutos, 3 vezes por semana, você já abaixa, assim, 50% a tua chance de você ter qualquer tipo de doença psiquiátrica, depressão, mal-estar, ansiedade. Então, uma caminhadinha... Prolonga até a vida, né, doutora? Prolonga a sua vida. É uma caminhadinha de 40 minutos, 3 vezes por semana. Você pode fazer isso, qualquer um pode fazer isso. Vai trabalhar andando. Andando. Né? Chega em casa... Fica dando volta na quadra, em 2 quadras, 3 quadras. Gente, sobe de escada, 20 minutos de ida, 20 minutos de volta. Que isso? Você fica aí sentado no sofá, perdendo muito mais tempo no seu Instagram. Fazendo tudo de carro, né? Exatamente. Você sabe o que eu tirei da minha vida e como mudou? Agora eu vou caminhando, doutora. Justamente por isso. Porque eu vi também numa pesquisa que você tem que dar não sei quantos mil passos lá por dia, né? Pra prevenir essas doenças. Então, tudo que eu posso fazer... A pé eu faço. É isso, e aí pega sol, a gente pega sol, vitamina a gente vê a natureza, D. Vitamina D, aí já coloca ali o pé também, que eu aprendi com o doutor Júlio. Isso, grounding. Isso, né? Exatamente. Então, a gente tem que resgatar essas coisas, que são coisas extremamente simples, né? E o que eu vejo hoje, Érica, que as pessoas, elas querem a solução mágica numa pílula, assim, ó. Toma esses medicamentos Ozempic, tudo Toma isso, aqui, linda. Que perigo, né? Que perigo! Hepatite medicamentosa, mal-estar, emagrece tudo, depois faz efeito sanfona, porque não tem uma reeducação alimentar, não mudou a cabeça. Quer continuar comendo McDonald's e batata frita e usando 36. E isso não vai acontecer. Não, tem que mudar a mentalidade mesmo. Tem que mudar a mentalidade. Nossa, tá vendo, gente? Quanta informação valiosa aqui para você. Doutora, a senhora tem hoje mais de 2.000 pacientes que a senhora atende? Eu tenho mais 2.000, eu tenho 2.000 pacientes em uso da cannabis, que eu atendo regularmente, né? Então, alguns voltam de 6 em 6 meses, outros de 3 em 3, outros passam uma vez no ano só para me dar tchau e pegar a receita, porque tá tudo certo. Mas sim, atuante 2.000 pacientes. Nossa, é muita gente, né, muita doutora? Gente. Tem que escrever um livro aí pra gente. Ô, doutora, e como é que faz daí para as pessoas entrarem em contato com você? Você faz, porque você atende gente do Brasil inteiro, até eu até atendo do gente exterior, do Brasil imagino. inteiro e do exterior. Bastante brasileiro que mora nos Estados Unidos, Canadá, porque são pessoas que têm acesso ao medicamento, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, não precisa de receita, mas não tem ninguém aconselhando, falando qual produto usa, qual a dosagem, quais os efeitos colaterais. Então, eu tenho paciente do Japão, Érica do céu, da França, brasileira tá chique, que mora na França. Eu tô international. Eu fico me achando. Chiquíssima. E tenho muitos pacientes do Brasil todo. De tudo que você imaginar, assim, pessoas que veem o meu conteúdo na internet ou que vêm muito por indicação também. Então, acho que o boca a boca é o melhor negócio. Então, eu atendo, sim,
Vocês podem me procurar nas redes sociais. O meu arroba é amanda.med2020. Então, vamos lá. @amanda.med2020. Quando você clicar no meu perfil, vai ter um Linktree. Nesse Linktree vai ter Fale Comigo. Você pode apertar ali e você vai cair no meu consultório. E aí agenda uma consulta online. Agenda uma consulta online ou presencial aqui em Curitiba, caso você queira me ver. E aí me manda antes todos os exames para a gente analisar. E aí, depois da consulta, a gente faz esse acompanhamento. Então, a gente vai acompanhando o paciente ali semanalmente para encontrar a dose ideal, para entender efeitos adversos e como a gente pode estar ajudando esse paciente. Doutora, e os preços desses medicamentos são muito altos? São acessíveis? Olha, Érica, quando eu comecei a tomar e a trabalhar com isso, era muito alto. Na época era R$2.000, R$2.500. Durava quanto tempo? Depende do paciente. Tem paciente que dura 2 meses, tem paciente que dura 2 meses e meio, paciente com epilepsia às vezes dura 1 mês. Então, depende muito do paciente. Mas na época, sim, era R$2.000, R$2.500. Isso, 2020... mas agora já está bem mais acessível. Então, hoje você encontra aí produtos a partir de 400. Nossa, barateou bastante. Barateou bastante. E ainda, volto a dizer, tem paciente, por exemplo, que compra lá canabidiol de R$400, R$500 e ainda dura 2 meses, 2 meses e meio. Então, assim, hoje já está muito mais acessível do que antigamente. Hoje já é plausível, assim. Ah, que bom. Então, hoje, assim, várias pessoas, independentemente da classe social, né? Já elas conseguem. podem comprar e fazer o ainda tratamento. não é barato, se você for pensar, né? Para quem ganha um salário mínimo. Para quem ganha um salário né? mínimo. Mas existem medicamentos alopáticos que você gasta muito mais. São caríssimos. Você vai pagar, por exemplo, dependendo ali do antidepressivo, do ansiolítico... Ou daqueles remédios de tarja preta ali para dormir. Gente, aquilo ali é um absurdo de caro. E vai trabalhar ali só no seu sintoma. E não vai resolver o teu problema. Exatamente. É sobre isso. Né? É bem isso. Doutora, então fala pra gente uma mensagem que você gostaria de deixar sobre tudo que a gente conversou aqui para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. Pessoal, primeira coisa, não tenham preconceito. Não esperem precisar para apoiar essa causa, que é a cannabis medicinal. Se você tem um parente, um ente querido, se você quer entender mais sobre o tratamento, vem me perguntar, vamos estudar juntos, vamos aprender, vamos procurar conteúdos de informação, de qualidade, de profissionais que trabalham com isso, que buscam se informar. Então, se libertem desse preconceito e vamos atrás de soluções que podem ser benéficas para nós, como um todo. Então, vamos investir em pesquisa, vamos investir em projeto de lei, vamos se ajudar a gente descobrir o que é menos danoso para o nosso corpo humano. Vamos alimentar bem, cuidar da nossa dieta, da nossa ingesta de água, da quantidade de sol que a gente toma, do exercício físico, pequenas coisas que podem demonstrar grandes resultados na melhora da saúde de vocês. Isso aí, gente. A doutora Amanda, ela é, inclusive, muito envolvida com causas humanitárias. Fiquei sabendo. Conta pra gente, doutora. Pois é. Sobre esse trabalho, né? Esse é um lado meu que, desde 2014, foi a primeira viagem que eu fiz para a África do Sul. Lá eu fiquei trabalhando num hospital chamado Sarah Fox Hospital. É um hospital de crianças com AIDS e tuberculose. Nossa, então, essas crianças, elas ficam ali no hospital sendo tratadas, porque muitas não têm condições de voltar para a família, porque a família, às vezes, não está em condições de tratar essas crianças, elas ficam ali. E também fiz um projeto voluntário na Amazônia, Unidos pela Amazônia, onde atendi a comunidade ribeirinha, atendi os índios, comunidade indígena mesmo de Coari. Então, você que é da Amazônia, eu já estive aí em Coari 2 dias de barco, hein? Nossa, é longe, hein? 2 dias de barco saindo de Manaus. Como é que foi essa experiência? Nossa, foi uma experiência, foi incrível. Eu levei minha mãe. Quando cheguei lá, minha mãe tava toda amiga das Índias, já sabia das fofocas, tudo. Quem que tinha casado com quem que não tinha. Prometeu um monte de coisa coisa de casamento, panela, lençol, um monte de coisa arada pras Índias lá.
Minha E como é mãe, que ela olha, se comunicava? Eles falam português? Falam. Ah, ela ia na casa de todo mundo. que bacana. Mas foi muito legal. Levei minha mãe para conhecer. Eu ficava atendendo lá num posto improvisado que eles montaram e ela ficava lá, conhecendo a comunidade, tomando café na casa dos outros. Que legal, Ai, muito gente. legal. Mas também já estive no Nepal. Como é que foi lá? Incrível, incrível. A gente teve lá pós-terremoto. Uhum. Então, foi assim, uma experiência. E também já estive em Moçambique, na Escolinha Sol do Saber, com as freiras, que tem um programa lá de nutrição para crianças com kwashiorkor, com marasmo, são crianças raquíticas, né? Uhum. Então, eu também ajudo lá, conforme posso, ainda ajudo essas crianças com desnutrição. E como é que isso mudou a doutora Amanda? Essas experiências, assim, a sua visão de mundo, a doutora Amanda como ser humano? Olha, Érica, hoje a Amanda que eu sou dentro do consultório e essa força que eu tenho, né, de ir contra os medicamentos alopáticos e contra os meus colegas que afirmam que não existe nada natural para ajudar, né, que pode comer qualquer coisa. Essa força que eu tenho, com certeza, foram forças criadas durante os projetos voluntários, vendo ali a força daquelas pessoas, como elas viviam. Então, eu acho que isso me mudou para sempre, né, com certeza. Você vê uma pessoa abnegada, né? Uma pessoa altruísta. Gente, excelente pessoa. Além dessa profissional gabaritada, né? Porque é uma grande sumidade. Por que eu tô falando isso? Porque eu conheço o trabalho da doutora Amanda. E eu sei a pessoa que ela é. Eu sei a profissional que ela é. Doutora, então, vamos dar de novo aqui o seu @ para quem chegou depois, para que as pessoas possam ali acessar seu contato, suas redes sociais. Quem quiser, eu vejo que a doutora Amanda, ela também é uma grande influenciadora digital. Eu tento. Né, na área da saúde. Ela coloca sempre ali caixinhas de perguntas, atende todo mundo. Então, qual que é o @ ali? Perfeito. Você usa mais o Instagram, né, doutora? Eu uso mais o Instagram. Aqui no YouTube, se você digitar meu nome, doutora Amanda Medeiros, CBD, você vai encontrar várias entrevistas e podcasts também. Mas o Instagram é o meu forte, que é onde eu posto mais, né? E principalmente das caixinhas. Então, é o @amanda.med2020. @amanda.med2020. Mais alguma informação que a senhora gostaria de acrescentar? É isso, me sigam nas redes. Vamos construir esses conhecimentos e esses novos estudos juntos, né? Então, eu estou à disposição. Quem tiver algum tipo de pergunta, alguma coisa, eu também estou disponível nas redes sociais. Doutora Amanda, muito obrigada pela sua presença, pela sua aula, né, gente? Obrigada a você, Érica. Obrigada a você. É uma honra estar aqui. A honra é toda nossa. Gente, quero agradecer aí a cada um de vocês, pelo carinho de vocês, pela audiência de vocês. O que vocês tiverem de dúvida, o que vocês quiserem esclarecer com a doutora Amanda, vocês viram aqui que ela é super receptiva, então você pode colocar aí nos comentários, depois eu passo para a doutora Amanda para responder para você. Você sabe que aqui a gente faz o Ericast para você, pensando em você, tá? Então, eu quero te agradecer e eu já quero te convidar para o próximo episódio. Você sabe quem vai estar aqui no próximo episódio? Gente, eu estou tão feliz com essa presença. É o meu pastor, o doutor Pio Carvalho. Ele é uma grande autoridade espiritual lá da Comunhão Cristã Aba. E ele vai vir falar para a gente, claro, a gente vai falar da ciência também, mas vamos falar da palavra de Deus. Você sabia que a ciência está comprovando a importância da oração para a saúde física e para a saúde mental das pessoas? São neurocientistas que comprovaram isso. E agora, aqui no Brasil, o governo ele está querendo promover isso, sabe? Esse trabalho conjunto para entender a importância da oração, para entender a importância da espiritualidade, inclusive na cura de doenças. E o pastor Pio, ele é um doutor em teologia. E ele tem uma agenda, assim como a doutora Amanda, muito cheia. Mas ele vai conseguir estar aqui. E nós vamos falar sobre a graça, porque nós estamos agora, minha gente, na dispensação da graça. A lei foi lá no Velho Testamento. A lei é aplicada lá para os judeus.
Agora nós estamos depois de Cristo e pela graça você tem direito a ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida maravilhosa, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de sucesso, uma vida que vale a pena ser vivida. Então, eu espero você. Beijo grande e até lá!